Vamos começar novamente, então? Podemos? Uhum. Então, sejam bem-vindos todos, né, à terceira semana acadêmica de farmácia da Unicesumar. Nós vamos dar início à segunda palestra da noite, que é um tema muito interessante, né, o farmacêutico e o marketing. Espero que todos aproveitem e enviem perguntas para a gente encaminhar para a nossa convidada. A nossa palestrante, então, é a Keila Sauer. Desde já quero agradecer muito a sua presença, Keila, em nome de todos os alunos, todos os professores, em nome da instituição inteira. Né? Eu vou apresentar a Keila, então, fazendo uma breve descrição da sua história profissional. Tá? Então, a Keila Sauer, ela é farmacêutica com especialização em indústria pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é gerente de marketing gerente de marca de maquiagem no Boticário, com foco em inovação. Atuou anteriormente em Open Innovation, na mesma empresa, e também em indústria farmacêutica, com experiência em desenvolvimento de negócios e estratégia. Então, seja bem-vinda, Keila, pode começar. Eu que agradeço, para mim é um prazer falar para vocês e espero que vocês aproveitem também aqui. E para começar, gente, falando um pouquinho, já que a gente vai falar de experiência em marketing, eu vou falar um pouquinho da minha carreira para vocês e contar um pouco da minha história. Eu vim de uma cidade super pequenininha, lá do interior do Paraná, chamada Chopinzinho. Eu nasci em Chopinzinho, e depois que é essa primeira da esquerda, e depois eu me criei nessa da direita, que é outra cidade super pequenininha. Então, isso trouxe muito das minhas raízes e das minhas vontades de crescer e de ter um lugar no mundo que fizesse coisas que importassem para as pessoas, né? Então, eu vim para Curitiba para fazer faculdade, então eu vim para estudar farmácia na Federal, e aí vocês podem me perguntar um pouco mais por que farmácia, né? Todos vocês também devem ter passado por isso. E o meu motivo especial aqui foi que, desde que eu me lembro, eu queria trabalhar com cosmético. E aí, quando pensei em trabalhar com cosmético, eu pensei em todas as profissões que a gente que eu podia exercer para trabalhar com cosmético. E aí veio química, veio farmácia, na época não tinha biomedicina, mas eu achei que a farmácia era a mais rica de todas. Eu também tinha uma paixão por farmaco, e eu vim para cá para fazer farmácia, mas para trabalhar com cosmético. E desde sempre eu tinha sonhos muito grandes, né? Como eu falei, eu vim de uma cidade pequena, mas eu tinha sonhos muito grandes, como muitos de vocês devem ser. E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer farmácia, eu tinha um objetivo, que era trabalhar no Boticário. Essa é a sede do Boticário, em São José dos Pinhais. E então eu voltei o meu desenvolvimento na faculdade para cosmético. Então eu fiz monitoria na disciplina de cosmeto, eu fiz pesquisa, entre outras coisas. Só que junto com tudo isso, sempre veio um espírito de inquietude, de buscar coisas diferentes. Então eu participava de outros grupos de discussão, eu fui do grupo PET, que é um grupo que trabalha com pesquisa, ensino e extensão, que me trouxeram outros olhares, né? Acho que isso faz muito parte da gente e faz muito parte de mim, de buscar coisas diferentes, de olhar, de ter outros olhares. Então, com esse objetivo de ir para o Boticário e trabalhar com cosmético, eu comecei a me envolver mais com cosmeto e com outros grupos que me traziam uma visão mais generalista. E aí, gente, falando em O Boticário, que me ajudou também a decidir pela disciplina de farmácia, eu queria passar um vídeo para vocês, que é uma das pessoas que mais me inspira, que é o fundador do Boticário, o Dr. Miguel. Aí vocês me falam se vocês não estiverem escutando, tá? Eu vou passar aqui. Essa questão de empreender é uma coisa muito forte. Oi, o áudio está um pouquinho atrasado. O áudio está atrasado?
tá ruído. Assim, a professora Carolina está tentando te falar. Só que você tá no... O microfone tá desativado. Aí. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Você sim. Acho que agora vai dar certo. Eu estava com o áudio ligado, daí eu acho que estava dando eco. Pode ser. Então, vamos lá. Agora eu acho que vai dar certo. Vocês estão vendo a tela?
Então, gente, só me deem um sinalzinho se vocês estão me ouvindo. Pessoal? Estamos te ouvindo, sim. Ah, então tá bom. Então, o Dr. Miguel foi uma das pessoas que me inspirou lá no início, porque como um farmacêutico que tinha uma visão super ampla das coisas e nos traz muitos ensinamentos, né? A farmácia, ela era mais restrita e, graças a Deus, hoje em dia, ela te dá muito mais oportunidades. E aí, foi o meu primeiro trabalho, digamos assim. Durante a faculdade, eu fui para lá, no final da minha faculdade, fazer o meu primeiro estágio, e aí aprendi a cada vez mais ser uma pessoa inquieta, uma pessoa que está buscando coisas diferentes, e aí eu fui para o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi nessa indústria, foi a única foto que eu achei para trazer para vocês, foi na Viena. A Viena hoje não existe mais, mas eu fui contratada como responsável técnica dessa empresa para abrir essa empresa. O Boticário, na época, era uma empresa relativamente pequena, perto do que ela é hoje, né? Ela tinha menos de 1.000 funcionários, hoje a gente tem mais de 13.000 funcionários, e não existia vagas abertas para os estagiários, era difícil. Então, eu saí e fui para Viena assumir esse desafio de ser responsável técnica e criar uma nova linha de geofixador. Então, essa foi a primeira linha, e foi um desafio gigante, porque, como recém-formada, foram muitas coisas diferentes, então, desde licenças até desenvolvimento, controle de qualidade, produção, tudo. Eu comecei a fazer tudo, e aí aquilo foi ficando desgastante, e eu comecei a pensar muito, assim, para que áreas eu podia ir. E dentro dessas minhas análises, pensando no que o farmacêutico podia fazer de relevante, eu comecei a olhar para a indústria farmacêutica. E aí eu comecei a olhar para a indústria farmacêutica e eu descobri uma vaga na Novartis, que é uma multinacional farmacêutica suíça, mas que tem sede no Brasil também, com uma vaga de propagandista. E aí eu, com a minha ingenuidade de recém-formada, tinha muita visão de que o propagandista era aquele cara que ia discutir com o médico, que ia entender com ele quais eram as melhores alternativas, ia ter muita discussão científica. Quando, na verdade, e muita gente também acha que é isso, né? Que propagandista é aquela imagem do filme Amor e Outras Drogas, que é um cara super debochado e que ganha muito dinheiro e incorreto em geral. Pode ser que sim, que antigamente fosse isso, mas hoje em dia é muito diferente. Na verdade, o trabalho de propagandista é muita ralação. É você passar horas a fio em pé dentro de um hospital, é você estar no consultório, é você perder horas e não ser recebido pelo médico, mas, por outro lado, esse trabalho como propagandista me trouxe muita bagagem, me trouxe muito conhecimento de pessoas, conhecimento de consumidor, de entender essas pessoas, e sim, conquistar o meu espaço lá dentro e poder discutir com médicos as melhores alternativas, e não só o que acontece com muitas empresas e muitas pessoas de acabar tendo pouco espaço, ou só trazer amostras e isso tudo. Então, foi uma grande escola, e aí, ali, já começou a despertar mais o meu amor pelo marketing. Eu comecei a olhar muito para essa área, lá no meu estágio eu já comecei a olhar para essa área de marketing. A minha paixão era por criar produtos, e o P&D naquele momento, pesquisa e desenvolvimento, onde eu fui estagiária, era uma área bastante demandada e pouco ativa. Então, a gente recebia as demandas do marketing e tinha que desenvolver os produtos conforme o que o marketing pedia. E aqui na Novartis eu comecei a me aproximar cada vez mais de marketing, porque eu percebi que isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer. É olhar para o nosso usuário, para o nosso consumidor, entender as necessidades dele e traçar planos estratégicos. E aí, com isso, dentro da própria Novartis, eu fui para a área de marketing. Eu fui morar em São Paulo, e trabalhar com o marketing de indústria farmacêutica. Um marketing diferente, um marketing que, já tem um produto pronto, olha para os médicos e para os pacientes e traça uma estratégia. E foi muito rico.
Só que eu ainda tinha esse sonho de voltar para o Boticário. E nessa época o Boticário já era grupo Boticário. E, e estando em São Paulo, eu tive a oportunidade de participar de um processo, olhando para isso e me desenvolvendo em marketing. Eles precisavam de alguém que trabalhasse com o marketing de indústria farmacêutica, e eu consegui essa vaga aqui. Então, eu voltei para o Grupo Boticário, e aí não mais em pesquisa e desenvolvimento, como foi o meu primeiro estágio, e sim em marketing. Aqui, gente, eu queria dar uma dimensão para vocês também do tamanho do Grupo Boticário hoje, para depois eu contar para vocês as áreas que a gente consegue percorrer lá dentro. Então, esse é o Grupo Boticário que eu voltei, para onde eu voltei, porque eu consegui unir propósito com a minha paixão por produto. E aí, a paixão por produto, ela vem com um novo momento do grupo nesse centro de pesquisa, onde fica marketing e P&D juntos. Então, tanto P&D quanto marketing tem um papel fundamental no desenvolvimento dos produtos. E eu volto para marketing, eu volto a trabalhar com produto e eu volto a trabalhar com maquiagem, que foi o meu primeiro estágio. Então, aqui, gente, o propósito todo do grupo, que é levar beleza para a vida das pessoas. Quando a gente fala em beleza, a gente não está falando só em beleza física, é a beleza de tudo que vocês viram ali, é de programas institucionais, é de transformar, sim, pela beleza física, mas muito mais no sentido de trazer autoestima. E aí eu consegui unir essas duas coisas, como eu falei para vocês. E voltei a trabalhar com marketing, que nada mais é do que uma análise, é uma ciência que tem a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer as necessidades de um público-alvo com rendibilidade. Então, esse é o pai do marketing, é o Philip Kotler. Talvez alguns de vocês, ou muitos, já tenham ouvido falar dele, mas é por essa arte que eu me apaixonei. E aí, como farmacêutica, eu consegui unir o meu conhecimento técnico em produtos cosméticos, né, com a parte de marketing. Nesse momento aqui, eu já
tinha feito uma pós em marketing, e aí isso foi muito bem visto, né? Foi muito bem aplicado para mim. Então, gente, falando um pouquinho mais de marketing, para vocês conseguirem entender onde vocês podem se encaixar aqui, o marketing, ele tem o seu conceito fundamental baseado nos 4 P's, né? Os P's de produto, de preço, de praça e de promoção. Quando você fala de produto, a gente fala de todo o desenvolvimento, criação e lançamento do produto. Preço, o target de preço para o consumidor. Praça, onde que a gente vai lançar esse produto, quais são os mercados adequados, em que locais, se vai ser online, e-com, físico. E a promoção, como que a gente vai promocionar esse produto, não só promocionar no sentido de lançar promoções, mas como que a gente vai comunicar esse produto, onde que ele vai ser veiculado, de qual forma, com quais celebridades, influenciadores, então todo um plano 360 aqui. E a minha paixão sempre foi produto. Então, é isso que me facilitou como farmacêutica. E aí vocês podem dizer, tá, mas o farmacêutico, que sempre foi visto como a parte de bioquímica, o farmacêutico bioquímico, ou o farmacêutico da farmácia, ou mesmo o de medicamentos e indústria, como assim marketing? A gente tem muitas qualidades que são extremamente válidas e valorosas dentro de um marketing, né? A gente tem um planejamento muito bem estruturado, a gente tem um conhecimento a fundo de uma formulação. No meu caso de cosméticos, isso foi muito, muito válido para poder saber qual é o melhor produto que eu vou propor aqui, porque são poucos farmacêuticos, né, em marketing, mas tem aumentado esse número. Então, dentro do marketing de boticário, hoje, eu fico na categoria de maquiagem, como a professora Lu e a Carol falaram. Eu trabalho com maquiagem, e aí a gente está sempre olhando para esses 3 pilares. Então, como que surge um projeto? A gente está sempre olhando para tendências, para mercado e para consumidor. Como que a gente faz isso? Através de muita pesquisa. A gente tem muitas ferramentas hoje dentro de tendências, que é uma área que também a gente tem facilidade por ser farmacêutico e ter uma formação voltada bastante para pesquisa. Tendências, trends, nada mais são do que você pesquisar o que vai ser o futuro de uma categoria, de um mercado, de um produto. E existem várias ferramentas para isso, desde a internet normal, que a gente consegue achar coisas, até birôs, escritórios especializados em tendência. Tem escritórios internacionais, tem escritórios nacionais, e hoje a gente tem até profissões, né, em relação a isso, chamadas de trend hunters, que são os caçadores de tendências, né, que viajam o mundo inteiro buscando sinais de tendências, e a gente analisa tudo isso, a gente olha para isso, a gente consegue entender o que são os produtos, o que são as necessidades do consumidor para os anos seguintes. Mesma coisa para o mercado, fazer uma análise crítica de um mercado, olhar o tamanho dele, enxergar oportunidades e trazer produtos que encaixem nesse mercado, tanto potencial de venda quanto necessidade de consumidor. E aí aqui em consumidor também, a gente tem que ter um olhar muito profundo para tudo que esse consumidor quer, para tudo que ele deseja e até aquilo que ele nem sabe. Muitas vezes, um exemplo clássico disso é o lançamento do iPhone. Quando o iPhone estava para ser lançado, a Apple fez pesquisa com o consumidor e o consumidor falou, eu não quero, para que eu vou querer um device que tenha ligação e internet, eu uso meu computador. E quando lançou, e depois de tudo, vocês já sabem onde chegou, né? Então, às vezes, nem o próprio consumidor, então, você tem que fazer leitura de coisas. E aqui eu acho que a gente tem uma grande vantagem, que tá sempre pesquisando, tá sempre olhando, ter esse olhar crítico aqui. E quando que surgem os projetos? Falando um pouquinho mais de marketing, né? Dentro de um planejamento estratégico, olhar para todos esses pontos que eu citei para vocês e planejar qual vai ser o nosso futuro, olhar para projeções de crescimento, alavancas de crescimento, mas também olhar para quais serão os nossos lançamentos que vão encantar
esse consumidor. E é aqui que a minha paixão fala, e é aqui que eu acho que vocês também devem ter, devem ficar se perguntando, né? Então, é olhar para uma necessidade de um consumidor que quer uma base que tem um efeito mais mate, e entender como que vai ser essa formulação, e passar isso para o P&D. Hoje, dentro de Boticário, do Grupo Boticário, o marketing idealiza esse produto com base em tudo isso que a gente conversou, e passa para a pesquisa e desenvolvimento, poder desenvolver essa formulação. E faz muita diferença quando a gente passa esse briefing, a gente saber do que a gente está falando. A gente saber de uma fórmula, o que ela pode ter, o que ela não pode ter, como ela pode melhorar ou não, e ter esse olhar para atuar junto com o P&D. Muitas coisas também vêm de P&D, vêm de pesquisa e desenvolvimento, mas o lançamento sempre ele é norteado pelos projetos que marketing idealiza. E aí, gente, dentro dessa estratégia, existem duas áreas, né? Hoje, dentro do Grupo Boticário, a gente é separado em duas áreas. Algumas empresas, elas têm na mesma pessoa essa figura de inovação e de negócio, mas a gente tem equipes diferentes. Eu, como a Luciana falou, eu sou de inovação, eu sou gerente de marca de inovação, então eu olho, junto com a minha equipe, para a estratégia de lançamento de produto. Então, quais vão ser os lançamentos do ano, quais vão ser as melhorias que a gente vai fazer em produtos já existentes, e essas melhorias podem ser em resposta a reclamações, ou mesmo para a gente evoluir com esses produtos, e principalmente, e também a estratégia de portfólio. Como que a gente vai colocar esses produtos dentro do nosso portfólio, quais vão ser os diferenciais entre eles, o que eles vão ter para o consumidor e o que eles vão trazer para a gente como negócio. E aí, a partir do momento em que esse produto é lançado, a gestão dele vai para o time de business, e que é o time que olha para a estratégia de negócio, para projeções de crescimento, faz as análises de resultado, cuida do abastecimento do produto, determina promoções, treinamentos, faz política de preços. Então, depois que um produto é lançado, quem cuida dele é a equipe de business. Em muitos momentos, é o mesmo profissional, em muitas empresas é o mesmo profissional. O Grupo Boticário mesmo, antigamente, o Boticário antigamente tinha esse mesmo profissional cuidando de inovação e de business. Hoje a gente tem uma operação muito grande e a gente divide isso. E é assim que a gente lança produtos incríveis que vocês conhecem, e é um processo, passando para vocês um processo básico, né, de lançamento. Claro que existem muitas variáveis aqui dentro, e essas são as principais que eu trouxe para vocês, para que a gente tenha esses lançamentos aqui, e que encantem o nosso consumidor. E aí o nosso papel aqui como farmacêutico é garantir que esses produtos estejam da melhor forma possível e ter esse olhar transversal para eles. E aí, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, é que coisas grandes nunca vêm da zona de conforto. É fora da nossa zona de conforto que a gente acha oportunidades. E foi assim comigo, e é assim com muita gente, foi assim com o Dr. Miguel, que eu trouxe de inspiração para vocês, que não é fazendo o que a gente está confortável que a gente vai trazer grandes resultados. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, persistam, olhem para os lados, olhem para todas as oportunidades. Eu estou falando especificamente de marketing aqui, porque é a área que eu trabalho, mas a farmácia nos traz muitas oportunidades, como vocês viram, a indústria farmacêutica, como propagandista, como responsável técnico numa outra indústria, como produção. Então, hoje o marketing está se abrindo cada vez mais, e, por exemplo, na minha equipe, o nosso gerente é farmacêutico, eu sou farmacêutica, e eu tenho uma gerente de produto que é farmacêutica também. Então, as coisas vão abrindo, e o que a gente precisa sempre estar buscando essas melhorias, é sempre estar olhando para todos os caminhos possíveis e entender o que faz sentido para a gente. E é isso, gente. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. E aí eu vou parar minha apresentação aqui para a gente falar um pouquinho, se vocês quiserem.
Obrigada, Keila, pela sua ótima palestra, né? Muito interessante tudo que você compartilhou com todos nós. Ficou claro, né, a importância do marketing no desenvolvimento do produto dentro de um mundo em que os consumidores são tão exigentes, estão tão exigentes, né? Eu acredito Com certeza. que gostaram muito, porque conheceram melhor uma outra área de atuação do profissional farmacêutico também, né? Com certeza trouxe outras perspectivas aí e inspirações, né, para muitos dos alunos que estão presentes. Então, acho que, não sei se vamos às perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu agradecer também, Keila, nossa, mais uma vez, muita gratidão por você ter aceitado esse convite. É um prazer, se a gente puder trazer olhares diferentes, né, eu acho que, assim, a época que a gente está na universidade é uma época em que a gente tem muitas dúvidas, né, e às vezes a gente não tem clareza de todas as oportunidades, então é um prazer para mim poder falar e espero que tenha Você é nossa, é a primeira farmacêutica que me inspirou após a minha formação. É uma das primeiras que eu conheci. Imagina que responsabilidade. Eu conheci e ela, assim, sempre, assim, me inspirou na questão de inovação. Por mais que eu não quero ir para a área de cosmético, mas eu gosto de P&D, né? Amo P&D. Na área de neuro, né? Então, é totalmente diferente os mundos. Mas ela sempre me inspirou. E quando eu chamei ela, né? O objetivo era que ela pudesse inspirar vocês também um pouquinho, como ela me inspirou, né? Um pouquinho, assim, eu já fico muito feliz. Porque a Keila, ela realmente mostra a parte do marketing, que muitos de vocês às vezes me questionavam, né? Após a aula da professora Lu, mas por que a gente tem que aprender isso? Isso eu não vou usar. E a gente acaba usando, né? Eu acho que o pulo do gato é você ter os insights que muitas pessoas não têm. Eu tive a oportunidade gigantesca de conhecer o Dr. Miguel em uma das suas aberturas de loja, e ele foi, assim, excepcional comigo. A gente trocou algumas palavras, conheci a esposa dele, que era minha cliente, na Raia também, outra maravilhosa, e ambos muito sensatos, muito pé no chão, mas ao mesmo tempo pensando lá na frente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter os insights para a gente poder deslumbrar, né? Sempre com o pé no chão. Então, eu acho muito bacana isso. E essa era o grande objetivo, né? Quando eu pensei naquilo. Porque a gente tem muito conhecimento de cosméticos dentro da área, muito mais ainda de questão físico-química, de qualidade, e também saber que tipo de produto, né, que tipo de, na verdade, embalagem pode ser para um batom, pode ser para um outro produto que não vai antioxidar, que vai ter uma durabilidade melhor. Então, eu acho que é muito importante estar inserido dentro do marketing para pensar lá na frente, senão quando chega no P&D, falar, isso aqui é imaginação, é coisa lá de Marte, isso aqui você não vai conseguir fazer. Então, você consegue ter algo mais certo. Eu não sei se faz sentido, mas é o que eu vejo. Faz muito sentido, Carol. Então, eu acho que enriquece. Temos algumas perguntas. Enriquece demais. Posso fazer um comentário antes? Queria agradecer a Keila pelo seu tempo. Tá, por dispor do seu tempo. Certamente você inspirou e encheu de ânimo muita gente. Ah, que bom. Que bom. Foi muito legal. E o Boticário, acho que é o sonho de todo mundo que está fazendo farmácia e sonha e gosta de cosméticos, né? O meu, particularmente, é. E eu queria saber uma coisa. Você falou ali da farmácia com o marketing, né? Dessa relação que você conseguiu, digamos assim, desvendar uma área nova ali para atuação farmacêutica. Dentro do Boticário, em quais outras áreas, além do processo de desenvolvimento, você percebe a atuação ou perspectiva de atuação do farmacêutico? A gente tem muitos farmacêuticos dentro do Grupo Boticário, muitos. Vem muito do Dr. Miguel, né, que é farmacêutico, então já começou lá atrás com isso. Além da área de pesquisa e desenvolvimento, além da área de desenvolvimento de produtos, a gente tem uma área de pesquisa hoje dentro do Grupo Boticário, que é a área que olha
antes do lançamento de produtos que já são solicitados pelo marketing. É a área que vai olhar para novas tecnologias, é a área que vai trazer disrupção. Então, essa é uma área também que a gente tem muita atuação lá dentro. Quando eu falei de P&D mais propositivo, vem daí também, né, de olhar para essas inovações, e essas inovações, a grande maioria dos pesquisadores também é farmacêutico. A gente tem a área de industrial, de processos industriais, então, de melhorias dentro da indústria, como que a gente faz as coisas funcionarem melhor. Também tem farmacêuticos lá, tem muito engenheiro, mas também tem farmacêutico. A área de qualidade. A área de qualidade também tem bastante atuação. Deixa eu me lembrar. Hoje eu não tenho lembrança de alguém dentro da área de comunicação, mas a partir do momento que você vai para marketing de produto, comunicação fica muito próxima, né? Também é uma área que você consegue atuar aprofundando, mas as que eu lembro mais agora são essas: qualidade, desenvolvimento, a pesquisa em si, e o marketing. E aí tem uma área, além de qualidade, eu estava esquecendo de uma super importante, que é a área de avaliação de produtos e assuntos regulatórios. Então, assuntos regulatórios, vocês já sabem, né, a atuação basicamente de farmacêuticos, pelo menos dentro do Boticário, mas a área de avaliação de produtos é uma área imensa, incrível, e é a área que faz toda a avaliação dos nossos produtos com o consumidor, avaliação instrumental, desenvolvimento analítico para matérias-primas. Então, é a área que vai pegar desde uma matéria-prima aqui até o produto final e vai garantir que ela tem uma qualidade alta e que ela está entregando para o consumidor. Existe uma área dentro de avaliação de produtos que trata especificamente do consumidor. Então, é ela que avalia o que esse consumidor está achando, qual é o feedback desse produto, o que tem que melhorar, o que não tem, o que a gente está despertando nesses consumidores. Então, vocês veem que a área de atuação é extensa, né? Tem bastante coisa. E muitas vezes a gente fica limitado pela profissão, né? Logo que eu me formei e percebi que eu estava apaixonada por marketing, eu falei, nossa, mas e agora o que eu vou fazer, né? Eu estudei farmácia, uma faculdade difícil, e agora eu quero marketing. A gente consegue achar exatamente o caminho certo, e aí foi estudando e olhando o que eu poderia aproveitar e quais as vantagens que eu podia ter em ser farmacêutica, que eu consegui ir traçando esse caminho. Mas é aquilo que eu comentei com vocês, né, a gente tem que estar sempre muito antenado e olhando para todas as possibilidades para conseguir determinar o caminho e ir atrás desse caminho, né, que não é fácil, é árduo, mas é muito vantajoso, é muito recompensador. Isso aí, obrigada. Imagina, nada. Vocês querem ver as... Pode perguntar. Do chat, algumas coisas no chat, né? A palestra, Keila. Obrigada, gente. Imagina. Inspirou realmente muitos alunos. Aqui, a Ana Paula está perguntando quais os principais desafios ou barreiras enfrentadas pelo profissional na área do marketing. Isso é uma ótima pergunta. Muitas vezes a gente tem, outras pessoas têm uma visão de que o farmacêutico é muito técnico e pouco mercado, e pouco o mercadológico. Então, tem muito a visão da inovação por si só, né, porque isso já é uma característica nossa em geral, mas que às vezes a gente não entende de mercado. E claro, a gente tem um gap quando a gente fala de análise de mercado dentro da faculdade, porque não é isso a faculdade, mas a gente busca isso depois. Então, você tirar esse estigma de que o farmacêutico é muito técnico e não vai saber trabalhar numa área de marketing de uma forma holística, é um dos... criar essa pegada de mercado e de negócio que muitas vezes a gente não tem dentro da faculdade. Eu, pelo menos, tive muito pouco. Então, eu fui buscar isso depois na minha pós e no meu trabalho. Então, como foi o que eu falei lá da Novartis, né? Eu comecei como propagandista, mas eu comecei a ver que eu queria muito estar naquela estratégia. Eu queria muito criar aquela estratégia. Então, o que eu vou fazer para isso? E aí, dentro da própria empresa, eu comecei a me envolver em projetos que falavam dessa estratégia.
Então, eu comecei a participar de algumas reuniões, eu comecei a entrar em alguns projetos, e aí, quando surgiu uma vaga dentro de marketing, eu já estava no meio ali, e deu certo para eu ir para lá. Então, aí criando um caminho mesmo, passo a passo, sem querer atropelar as coisas, que às vezes a gente fica super ansioso, quer atropelar tudo, mas não é, indo devagar dá certo. O Anderson, Keila, está perguntando o que acontece quando um produto não é bem aceito no mercado. Tem vários caminhos aqui. Primeiro que a gente que desenvolve o produto morre, né? É uma decepção absurda, mas acontece. Às vezes a gente imagina que um produto vai ser um sucesso, você faz uma análise de uma tendência, e tendências elas são assim, na maioria das vezes elas acontecem, mas algumas vezes não. Ou às vezes alguma execução que não foi bem feita, às vezes o produto não era aquilo que o consumidor esperava. O Boticário tem uma área inteira só para analisar esses retornos. Então, uma só para isso, um atendimento ao consumidor voltado para isso, e uma das maiores preocupações dentro de P&D e marketing são essas reclamações. Então, existem alguns caminhos. A gente primeiro vai entender a área que eu falei para vocês de qualidade, ela vai analisar essa reclamação. Se o produto teve algum problema, não gostei, está separando, alguma coisa assim, vai primeiro para análise de qualidade para ver se faz sentido. Se fizer sentido e realmente estiver acontecendo, esse produto vai passar por um novo desenvolvimento, uma readequação, para que ele vá para o mercado de uma forma como são os nossos padrões de qualidade, né? A gente nunca chegou a ter que retirar produto de mercado, mas sim, acontecem reclamações. E quando ele não agrada o consumidor, por não agradar, por exemplo, uma fragrância que a gente desenvolveu que não foi bem aceita, um batom que a gente desenvolveu que não foi bem aceito, tem dois caminhos. Depende da quantidade de pessoas que não aceitou. Às vezes a gente projetou alguma coisa que não foi realizada, a gente tem que entender se o problema é do produto ou se é do mercado e se a gente vai descontinuar. Alguns produtos a gente descontinua. Quando o nível de não aceitação é grande, esse produto é descontinuado. Mas se é de algum outro consumidor e os demais estão comprando, está indo bem, a gente analisa essas reclamações à parte e tenta dar uma tratativa direto com esse consumidor. Mas se for uma não aceitação geral, o caminho dele é ser desativado. Então, é isso. Não sei se eu respondi a pergunta, se era isso, mas... Keila, são muitos elogios para você. Então, eu vou ler mais elogios do que perguntas. Muito legal abrir nossa visão para novos caminhos fora do tradicional. Palestra maravilhosa, sou apaixonada pela área da indústria, pelo grupo O Boticário. Outro comentário, abriu meus olhos para essa área, palestra incrível. Então, é isso, tem mais elogios do que pergunta. Estou muito inspirada depois dessa palestra. Fico bem feliz, meu objetivo foi atingido. Com sucesso. Comentários? Aí tem mais no final. No final tem mais umas perguntas, Lu. Palestra maravilhosa. Qual o caminho para tentar vaga como estagiária na área farmacêutica? O Grupo Boticário, na época que eu entrei, gente, faz tempo, eu não vou falar quando, senão eu entrego a minha idade, mas faz tempo. Era um processo menor em que eles anunciavam dentro da universidade, né, e a gente se inscrevia. Hoje, o Grupo Boticário tem um programa de estágio muito robusto e muito legal, tanto de estágio quanto de trainee para os recém-formados. Então, as vagas são abertas uma vez por ano, tem um processo seletivo, e todo o processo seletivo acontece pelo site. Na verdade, gente, todas as vagas do Grupo Boticário são anunciadas no site do Grupo Boticário, e aí falando, como vocês viram lá no vídeo, hoje nós somos 5 unidades de negócio dentro do grupo, então não é só o Boticário, né, hoje eu estou em O Boticário, mas antes eu não estava. Então é O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Beauty Box e Multibay. E dentro de Multibay a gente tem Vult, a gente tem outras marcas, e recentemente a gente adquiriu Beleza na Web, que é o Econ, né, também. Então, dentro do grupo, do site do Grupo Boticário, é onde são anunciadas todas as vagas.
E é por lá que o processo acontece. Da mesma forma, o programa de estágio que acontece uma vez por ano. Então, pro Grupo Boticário é por lá. Então, existe a abertura, depois existe um processo seletivo que envolve entrevistas, dinâmicas, e é super legal. O programa de estágio e de trainee do Grupo Boticário é muito legal. E aí, nas demais, gente, eu vou falar para vocês também da Novartis, né? Novartis também foi um processo seletivo por internet, por site, sem conhecer ninguém. Então, existe muito um mito de que não funciona você se inscrever numa vaga pelo site, não funciona você não ter indicação. Não é verdade. Então, não deixem de fazer isso. Olhem os sites das empresas que vocês admiram e conheçam os processos de seleção que eles têm. Do Grupo Boticário são esses que eu falei para vocês. O Bruno diz assim, nós temos farmácia industrial na Prate Dona Dulce. Seria um caminho para abrir portas na indústria, no caso, o Boticário? Também poderia. A gente tinha, a Luciane falou antes de vir para marketing de novo, eu estava numa área de inovação aberta, que eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia antes de ir para lá. É uma área muito legal de Open Innovation, que cuida de parcerias para o desenvolvimento de inovações, co-desenvolvimento. Então, lá a gente tinha uma ex-residente da Prate Dona Dulce também nessa área, que é uma área muito legal. Então, para áreas diferentes, sim, é uma porta de entrada, mas ela independe, né? Você fazer a residência lá te ajuda a ter bagagem, por exemplo, para uma área industrial, para uma área de pesquisa, com certeza é vantajoso. Mas ela não é obrigatória, né? Mas com certeza é uma vantagem, sim, e é bem visto. O William, ele pergunta se uma maquiagem precisa passar pela Anvisa antes de ir para o mercado. E se sim, aonde que faz uma reclamação no caso de ter alguma substância prejudicial? Eu acredito que seja isso. Assim, canal de reclamação, né? Toda maquiagem passa pela Anvisa, sim, ela precisa de registro. O que acontece é que ela não é grau nível 2, né? Então, ela não... Depende da maquiagem, algumas que têm tratamento são nível 2, a gente lançou recentemente uma base em Make-B chamada Hyaluronic, e ela tem ácido hialurônico, ela reduz rugas em 7 dias, então essa é uma base que vai ser grau 2, e aí você precisa de todo o registro, que eu acho que é disso que ele está falando, né? Que ela tem todos os testes e tal. Quando ela é grau 1, aí ela vai ser registrada, ela passa pela Anvisa também, mas ela não exige o mesmo nível de testes que uma nível 2. Então, quando tiver por isso que grandes empresas idôneas, nunca vai ter uma substância prejudicial, porque ela vai passar pela Anvisa e ela manda toda a formulação, ela fornece todos os registros. E uma empresa como o Boticário ou como outras grandes, elas não vão ter esse tipo de problema. Agora, se tiver, existem os canais da própria empresa e existem os canais da Anvisa, né, de reclamação. Mas sim, maquiagem passa, mas eu entendi a dúvida, né, que ela não é um nível 2, ela não precisa de todos os testes. Porém, dentro do Grupo Boticário mesmo, não precisando de todos os testes, ela passa por todos os testes, todos eles, e as grandes empresas todas têm o mesmo procedimento. A Thalita está perguntando, não sei se ficou claro a pergunta, quando o produto é descontinuado, mesmo sendo bem aceito, são por motivos de produção ou outra coisa? Eu entendi. Ela quer dizer que quando o produto é bem aceito, bem vendido, mas ele é descontinuado, e acontece muito. Tem alguns motivos. O primeiro deles, e geralmente é o que acontece, é que são produtos que são bem aceitos por uma parcela dos consumidores, mas eles não têm uma performance de venda suficiente para eles ficarem no mercado, né, dentro da empresa, como portfólio. Existe um outro conceito de marketing que a gente chama de curva ABC. Então, os produtos de curva A são aqueles que trazem alta receita para a empresa, porque tem um alto volume, tem um preço ok. Os produtos de curva C
são aqueles produtos que ficam lá no finalzinho, que eles vendem muito menos, tipo, geralmente são muitos produtos que fazem pouca receita. Então, esses produtos geralmente são os que são descontinuados. E aí, sim, acontece muito de muitos consumidores depois reclamarem, eu amava esse produto e não tem mais, mas geralmente é porque ele não performa bem, e dificilmente por questão de produção. Às vezes acontece, às vezes tem algum problema, deu algum problema na fórmula, existem muitos produtos que são terceirizados, né, eles são fabricados por outras empresas, e aí fornecedores, às vezes o fornecedor deixa de produzir e a gente tem que descontinuar. Mas na maioria das vezes é porque eles são produtos que performam um pouco. E aí acontece de, às vezes, não ser, de precisar fazer uma renovação de linha. Imaginem que a gente tem mais de 4.000 lojas. E a gente lança em torno de 1.300 produtos novos por ano. Se todo ano a gente lançar 1.300 produtos, onde que o nosso franqueado vai colocar isso na loja se a gente não descontinuar nada? Então, você acaba tendo que olhar para esses produtos que performam menos, analisar se faz sentido ainda deles estarem no mercado, se eles são muito, muito antigos, se o consumidor ainda busca, e retirar esses que não fazem mais sentido para colocar os novos. Porque se a gente só lançasse, coitado do franqueado, ele não ia ter mais onde colocar. É por isso. A Gabriela está perguntando, os produtos das outras empresas do grupo são produzidos na fábrica em São José dos Pinhais também? Sim, a grande maioria deles. Como eu comentei com vocês, alguns produtos nossos, eles são terceirizados, né? Tem produtos que a gente terceiriza com fornecedores, porque ou a gente não tem a tecnologia de fabricação ali, ou faz mais sentido para o negócio a gente terceirizar. Mas a grande maioria é toda produzida ali, sim, de todas as marcas. Acho que é isso, o pessoal agradece muito. E não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Keila. A Amanda diz que, visto que os produtos não são testados em animais, como é realizado os testes? A gente tem algumas formas de testar, né? Existem as formas de teste in vitro, que você vai testar, por exemplo, em pele 3D. O Grupo Boticário desenvolveu pele 3D e tem um desenvolvimento muito robusto. Então, a gente tem a pele criada em laboratório para fazer esses testes, e em humanos. A maioria dos testes é feito em humanos. A gente tem um grupo de voluntários internos e externos enorme, e aí a gente faz em humanos mesmo, não se usa teste nenhum animal. Então, são testes in vitro, são testes em pele 3D e testes em voluntários humanos, não animais. Legal. É uma pergunta bem legal. É bem bacana isso. Se um dia vocês tiverem oportunidade de visitar o grupo, vale muito a pena. A visita é esclarecedora, assim, te dá para vocês pensarem nisso. Às vezes abre grupo de visitas externos, e aí dá para se inscrever lá. Ai, legal. Bacana. Alguns alunos da Unicesumar foram já nas visitas. Foram, acho que... que legal. A minha turma foi muito legal. Que bom, Kathleen. Profs, nos levem, por favor. Depois, Carol, agora, por causa do Covid, né, por causa da pandemia, as visitas estão suspensas. Mas depois eu passo o contato da pessoa para você, e aí, quando voltar, vocês podem falar com ele para organizar uma visita lá. Ai, legal, acho que vai ser muito bacana. Eu fui na época de faculdade e me encantei, na verdade. E o que eu me encantei foi com o desenvolvimento do Lily, né, do perfume Lily, a produção toda, todo o perfume. Então, assim, eu acho a produção incrível, assim, porque é muito ainda manual. Não sei se ainda é assim, né? Sim. É manual. Sim. A extração do óleo. Tem outros agora que também são feitos com esses segredinhos que a gente chama, né? Então, tem algumas outras produções também mais manuais, assim, que são lindíssimas. A gente, que é farmacêutico, é bem maluco, né? Eu quando vou em alguma visita, eu falo, nossa, eu nem me lembrava mais que era tão legal e tão robusto, assim, a questão dos testes, a questão de qualidade, de fábrica. Hoje a gente tem, acho que vocês viram no vídeo, né? A gente tem uma fábrica também na Bahia, então é muito legal.
É bem legal ver. Encanta. Aham. Acho que é isso, então, as professoras, Oi, as perguntas acho que não terminaram, Lu? são mais elogios mesmo. Ah, então tá. Eu acho Que que bom. seria isso. Uhum. Agradeço Ótimo. muito, muito você ter, né, pegado um pouquinho Imagina. do seu tempo e ter conversado aqui com o pessoal, porque, assim, eu acho que o marketing tem muito a crescer na nossa área farmacêutica. Uma coisa Sem dúvida. que eu, assim, fico indignada, como que nas indústrias, pensando em medicamento, fazem ainda aquelas bulas daquela forma, sem nada, sem um tato, sem palavras que um leigo entenda. Então, Tem muita oportunidade, né? tem muito, assim, olha, gente, fica aí também a dica para vocês fazerem, quando entrarem em área de medicamento, fazerem uma bula super, super criativa, com um layout mais bonito, tenho certeza que vai deslanchar. Com certeza. Tem muita oportunidade boa e o importante é vocês estarem sempre com a cabeça aberta e pesquisando e se especializando, que dá para atuar em áreas bem diferentes. Então, agradeço Obrigada, muito. então. Obrigada, gente. Agradeço a Eu que todos. agradeço, foi um prazer para mim, viu? Obrigada, boa noite. Foi um prazer. Boa noite. Fica Boa bem. noite a todos. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigada. Até. Tchau. Tchau.